Bom dia para quem está nos acompanhando online, bom dia para você que está aqui. Nós vamos para a nossa mensagem, a quarta mensagem dessa série, Perguntas que Jesus fez. Na mensagem de hoje, a pergunta em questão é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? É fato que, assim, o conhecimento que a gente tem sobre alguém determina que tipo de relacionamento a gente vai ter com essa pessoa, concorda? Então, a forma com que a gente conhece as pessoas determina que tipo de approach, que tipo de aproximação a gente vai fazer, que tipo de abordagem, se a gente vai querer caminhar com essa pessoa ou não, se a pessoa é insuportável, mas eu tenho que conviver com ela, então eu não chamo para o Natal na minha casa, só chamo para o Dia das Crianças e olhe lá. Entendeu? Você faz porque você tem que se preservar, você tem esse relacionamento, então você cuida. Então, quanto mais você conhece a pessoa, melhor é a qualidade do relacionamento. Concorda comigo? Você já olhou para a pessoa e falou assim: cara, não vou com a cara, não vou com o focinho, não rola. Já olhou? E aí depois você conheceu melhor e desmascarou, a coisa melhorou, o relacionamento ficou bom, ficou legal? Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes, porque eu sou um julgador de primeira. A primeira coisa que eu faço é olhar e fazer um retrato. Aí eu já fico com aquela impressão, né? Mas Deus tem cuidado do meu coração para eu poder desfazer essa mentalidade maligna da minha vida, né? E aí, quando a gente dá a oportunidade para as pessoas chegarem, a gente conhece melhor as pessoas. Com Jesus não é diferente. Quanto mais a gente conhece, mais próximo a gente anda dele, melhor é a qualidade de relacionamento que a gente tem com ele, porque a gente começa a perceber que tipo de pessoa, que tipo de ser Jesus é, qual é o caráter dele, como é que funciona. E o texto de hoje que eu quero trazer para vocês, para a gente conversar, é um texto onde essa questão foi posta à prova. Essa questão foi colocada à prova. Quem é Jesus? O texto está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Mateus 16, 13 a 17. Se você quiser, você pode acompanhar, abrir na sua Bíblia física ou na sua Bíblia virtual, ou você pode acompanhar aqui comigo. Tudo bem? Mateus capítulo 16, de 13 a 17, ele diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. É a primeira vez que Jesus pergunta para os discípulos quem que os discípulos acham que ele era. Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai perceber que os discípulos, quando Jesus fez o milagre, se não me engano, acalmou a tempestade, eles olham e falam assim: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Se eles já tinham admitido, por que Jesus agora faz questão de perguntar para eles se eles estão entendendo quem é Jesus? Há uma probabilidade muito grande de você estar caminhando perto de Jesus, de você estar andando perto de Jesus, de você ser interessado nas coisas de Jesus, de você ler livros sobre Jesus, de você falar com Jesus em oração e não saber quem Jesus é. Há um risco muito grande. E hoje você vai poder fazer uma avaliação sobre essa questão na sua vida. Quem é Jesus? Quem você diz que Jesus é? O tema sobre a identidade de Jesus, ele não é um tema novo. Desde essa época, as pessoas cogitam sobre quem é Jesus. E é interessante a gente perceber que nessa primeira parte do texto, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, por que o autor pontua onde ele está? Porque aquele lugar era um lugar extremamente pagão. O
que é o lugar pagão? Aquelas pessoas ali, elas tinham uma característica que eles cultuavam, eles não conheciam o Deus de Israel, e eles tinham uma facilidade de crer em vários tipos de deuses. Então, Deus para aquelas pessoas era o que mais caía bem com o seu conceito de divindade. Então, se o conceito de divindade apresentado por alguém não caísse bem, então aquilo não era Deus para eles. Mas eles escolhiam Deus conforme a própria imagem e semelhança, conforme desce na telha. Então, às vezes, você tinha na casa, vários deuses na mesma casa, pessoas cultuando vários deuses e vários ao mesmo tempo. Era um lugar extremamente pagão. E aí, a pergunta de Jesus é muito legal, porque ele fala assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quando ele diz os homens, está dizendo assim, quem é a multidão? As pessoas. Quem é que todo mundo está dizendo que eu sou? E aí eles começam a falar e citam nomes de pessoas super importantes do passado da história de Israel, mas que não tinham a ver com Jesus. Eles citam João Batista, que era primo de Jesus, tinha acabado de ser decapitado, que era um profeta que era muito popular naquela época. Eles citam, por exemplo, Elias, que foi um cara que não morreu. Certa feita, Elias estava andando com o seu discípulo, depois de ter passado aquele tempo lá na caverna, estava andando com o seu discípulo Eliseu, quando de repente vem uma carruagem de fogo, separa os dois, e num redemoinho de fogo Elias sobe ao céu. E nunca mais se ouviu falar de Elias, a não ser quando aparece para falar com Jesus e trocar uma ideia com ele. Elias foi um homem fantástico, um homem de Deus, mas não era Jesus. Elias era um homem bom, mas não era Jesus. Jeremias, o profeta chorão, que foi um dos maiores profetas da história de Israel, que apontou as calamidades, porque você sabe que a função de um profeta são duas, né? Anunciar e denunciar. Você quer saber se você está numa igreja boa? Quer saber? Sempre que você for numa igreja, presta bem atenção nisso. Um profeta de Deus, ele anuncia e denuncia. Se você vai na igreja, todo dia você sai muito bem, tem alguma coisa errada nessa igreja. Se todo dia você sai bem de lá, todo dia você só sai com palavras de ânimo, palavra de autoajuda, tem alguma coisa errada, porque o profeta ele anuncia e denuncia. Então não estranhe se você estiver saindo daqui da comunidade e sair pior do que você entrou, é normal, básico. Profeta é sempre assim, anuncia e denuncia. E se um dia você perceber que eu não estou fazendo esse papel, por favor, você se levante e fale comigo, porque é sinal que eu preciso voltar para os trilhos. Está entendendo? Então, Jeremias foi um cara desse, que anunciava e denunciava. Mas ele não era Jesus, ele não era. Igual hoje. Quem as pessoas falam que Jesus é? Um espírito de luz, um ser iluminado, um grande profeta, um homem de Deus. Tudo isso tem a ver com Jesus, mas não é Jesus. Se eu tenho Jesus, quem é Jesus? Ah, Jesus é meu amigo. É legal, mas isso não é Jesus. Você precisa começar a entender quem é Jesus para você. Que imagem, que caricatura você fez de Jesus ao longo do tempo. Quando eu digo caricatura, eu digo no seguinte sentido. Se você for olhar naquela peste chamada Netflix, uma benção, você tem uma série de um chamado Unabomber. Era um terrorista americano, o nome do cara acho que é Ted Kaczynski, se não me engano. E ele era um terrorista que mandava bombas pelo correio nos Estados Unidos. Não sei se você já assistiu essa série, se já foi pego por ela. E nessa série, é muito legal, é muito interessante, é uma história real. Só que tem um ponto que é fantástico, que me chamou muita atenção. Em algum momento, quando alguém viu o Ted Kaczynski, ela teve que fazer um retrato falado. Quando ela foi fazer o retrato falado, ela foi falando,
e passou cerca de 2 horas falando com a pessoa, e a pessoa tentando tirar dela o máximo possível. Quando termina o retrato falado é igual a pessoa com quem ela está falando. É igual o entrevistador, o detetive que estava fazendo o retrato falado. E eles passaram anos procurando aquele cara da foto, que não tinha nada a ver com o terrorista original. Percebe? Eu quero que você pense o seguinte: que caricatura foi construída na tua vida sobre Jesus Cristo, que você carrega até hoje, e que pode não ter nada a ver com o que Jesus é. Você precisa estar atento a isso. Por que caricatura? Presta bem atenção, a gente não tem uma foto de Jesus. Eu não andei do lado dele, eu não peguei na mão dele, não dei um abraço gostoso nele. Espero um dia dar, aleluia. Percebe? Então tudo o que a gente conhece de Jesus é revelado pelo Espírito Santo através da Escritura. Esse é um caminho. Mas também nós aprendemos sobre Deus através de nossas experiências. O Espírito Santo trabalhou na nossa vida através das experiências. Esse é o segundo caminho. O terceiro caminho que a gente aprende também sobre Jesus é quando outras pessoas, cristãos mais velhos, nos influenciam para tentar entender o que Deus está fazendo. Agora presta atenção, qual é o meio mais seguro desses? Aonde tem homem tem falha. Percebe? Se eu começo a influenciar a tua vida sobre a imagem que eu tenho de Jesus, e eu tive um pai ausente, e não consigo ver Deus como pai, quando eu vou ensinar para você que Jesus é pai, que Deus é pai, como é que vai funcionar? Como é que funciona? Percebe? Eu não posso aprender de Jesus de uma fonte só, e eu tenho que estar sempre rechecando se aquilo que eu entendo de Jesus é realmente quem Jesus é. Porque o perigo é que muitos têm uma opinião formada sobre Jesus. Quase todo mundo tem uma opinião formada sobre Jesus. E não é só sobre o nome que se dá a Jesus. Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, Salvador, não é sobre o nome que se dá, mas quem é Jesus na sua visão. De tempos em tempos nós precisamos fazer uma rechecagem disso. Porque, por exemplo, hoje nós temos Jesus das mais variadas facetas. Se você vai entrar na Saraiva ou em qualquer outra livraria boa da vida, você vai lá encontrar, você digita no computadorzinho dele, livro sobre Jesus, você vai encontrar Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior filósofo que já existiu, Jesus, o melhor conselheiro, Jesus tudo. Mas isso não tem nada a ver com o que Jesus disse que ele é. Percebe? Essa talvez era a opinião da multidão que seguia Jesus. Essa multidão que seguia Jesus, mais de longe, lembra que semana passada nós falamos que a dinâmica de Jesus com a multidão é semelhante à dinâmica nossa no encontro de domingo. Essa dinâmica dessa galera que seguia Jesus, no meio da multidão você tinha gente de todo tipo, com todas as intenções possíveis. Então no meio da multidão, quem está distante tem várias opiniões. Isso era o que corria na boca pequena. Ele é Elias, é um profeta, isso, aquilo, é o que corria na boca pequena. Então não se fie na ideia da boca pequena sobre Jesus. Você não pode viver com Jesus com experiências colaterais. Viver de experiências dos outros não funciona. Não dá certo, você tem que ter suas próprias histórias para contar, você precisa ter sua própria dinâmica de relacionamento, você precisa ter para contar o seu próprio momento de Zaqueu, por exemplo. Você imagina aquele homem baixinho, pequenininho, subindo na figueira brava, no meio do caminho, pendurado num galho, quando de repente Jesus para o cortejo inteiro, olha bem nos olhos dele e diz: desce daí, porque hoje eu vou almoçar na sua casa. Nada no mundo substitui esse momento na vida de Zaqueu.
Mas você não pode viver da experiência de Zaqueu. Você tem que ter suas próprias experiências. E eu não vou nem entrar no mérito do porquê que você desistiu de ter suas próprias experiências com Jesus, porque não é o tema da mensagem. Mas eu quero incentivar você a voltar a ter, e se você já tem, a ter mais profundas experiências com Jesus. Chega um ponto do cristão que se ele cresce na igreja, ele já não consegue separar o dia em que ele se entendeu como cristão. Mas tem um dia em que você acordou para o mundo, se você nasceu na igreja, tem um dia que você acordou para o mundo e falou assim: a partir de hoje eu sou cristão. Não, é isso que eu sou, é a minha identidade. E aí você vive a adolescência, vive a juventude, passa por aquelas tormentas, dá uma triscada fora da igreja, volta, né? Dá uma experimentada e volta, cai, se arrepende, aí você volta. Aí você chega na igreja na vida adulta. Hoje, todos adultos, menos a Rafa, todos adultos. Você chega na vida de adulto, graças a Deus, Rafa, fica nessa aí, tá bem. Você chega na vida de adulto. Hoje, a sua vida de adulto não pode ser sustentada pelas experiências da sua infância, adolescência e juventude. Não dá, não pode, não sustenta. E perceba como Deus é dinâmico, a imagem que Ele se revelou, a maneira com que Ele se revelou para você na adolescência, na juventude, não é a mesma maneira que Ele vai se revelar para você agora como adulto. Então, se você fica lá com aquela imagem de Jesus, está defasado? Está totalmente defasado. Ele é dinâmico, você nunca vai ver Deus revelando todo o plano na vida de uma pessoa. Ele revela por etapas. Mas para Abraão, ele falou que ele ia ser pai de muita nação, mas não falou como. Ele só falou que Abraão ia ter um filho. E ele começa a trabalhar na vida de Abraão, aí começa a trabalhar no filho, começa a trabalhar no outro filho, aí, através da família de Abraão, vira um país. E através da obra feita naquele país, nós chegamos a Jesus. Percebe? Agora, se ele chegasse para Abraão, o negócio é o seguinte: eu vou te dar uma canseira de uns 40 anos para provar a tua fé, aí você vai ter filho, com 90, beleza? Aí depois teu filho vai ter filho. Imagina se ele ficasse explicando. Abraão falou assim: certeza, Senhor? Sonhos de Deus em nossa vida extrapolam a métrica da nossa vida. Deus tem sonhos para a tua vida que vão abordar segundas e terceiras gerações. Vão além de você mesmo. A grande questão é: você está entendendo quem Jesus é e quais são os planos dele para a tua vida? Não adianta você confundir Jesus com pessoas importantes, com títulos importantes. Você tem que ter suas próprias experiências com Jesus. Porque às vezes você pode estar bem perto e inteiramente distante. Tem uma mensagem muito famosa de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que ele fala: quase salvo, porém fatalmente perdido. Não é o caminho. Então, muitos têm opinião formada sobre Jesus, a multidão fala sobre Jesus, as pessoas falam sobre Jesus, ok, todo mundo fala alguma coisa sobre Jesus. Só que a questão não é essa. Segunda coisa, o texto diz: e vocês? Perguntou o próprio Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É preciso que você tenha uma opinião formada sobre Jesus. Ok? É preciso que você tenha uma opinião formada. Mas Rodrigo, você acabou de falar que minha opinião pode estar errada. Calma, que a gente não chegou ao final. Calma. Você precisa ter uma opinião formada sobre Jesus, porque o próprio Jesus faz questão de perguntar para os seus discípulos. E Jesus precisa perguntar para os discípulos para ele saber quem ele era? Ou para entender que ponto que os discípulos estavam? Para entender que ponto que eles estavam. Então Jesus pergunta para você hoje, não porque ele não sabe a identidade dele. Eu lembro na crise aérea que teve, quando travou todo mundo nos aeroportos, e aí teve uma funcionária da Gol muito bem-humorada, e um cara chegou botando banca no balcão, e perguntou: e aí, os voos aqui? Ele falou: senhor, não temos informação, está tudo travado. Assim, você não sabe com quem você está falando? A mulher levantou no balcão, falou assim: senhores, tem um homem perdido aqui que não sabe a própria identidade.
A gente precisa começar a entender. Jesus pergunta para nós, quem você pensa que eu sou? Jesus não tem problema com a identidade dele, ele sabe muito bem quem ele é. Agora, quem você acha que Jesus é? Quem você acha? A noção sobre quem ele é define o seu relacionamento com ele. E o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta é muito legal. Por quê? Quando ele fala tu és o Cristo, no hebraico quer dizer Messias. Cristo não é sobrenome de Jesus. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Ok? Cristo é título. Jesus é nome. Cristo é título, não é sobrenome. Tem muita gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus. É título. Tu és Jesus o Messias. Quem é o Messias? Qual é o conceito de Messias que estava na cabeça de Pedro quando ele fala? É aquele que foi prometido lá no Primeiro Testamento. Aquele que Deus, toda vez que falava com o povo, dizia, olha, eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Messias, isso aqui são figuras, então quando vocês fizerem o sacrifício da ovelha, está apontando para o Messias que virá. Quando vocês colocarem uma vez por ano todos os seus pecados em volta do bode, simbolizando os seus pecados, e mandar o bode para o deserto, o bode expiatório, daí vem a expressão bode expiatório, porque é o bode que expiava o pecado, que levava o pecado embora, esse bode representa o Salvador que eu vou enviar para a nação. Todo o Primeiro Testamento está em volta desse Salvador que viria, e todos aqueles que viveram e morreram na expectativa desse Salvador foram salvos. Só que nós vivemos um período depois, onde o Salvador já veio. Então, quando Pedro está falando, está dizendo o seguinte, você é o cara prometido o tempo todo lá. Você é o rei ideal, ungido por Deus e capacitado por Ele para salvar seu povo dos inimigos e estabelecer um reino de justiça. Só que toda vez que os caras usavam esse termo Messias, tinha uma questão assim política. Tinha um puxadinho político, porque o termo remetia a como se fosse assim, tipo o presidente, o cara que viria governar. Só que na conotação de Deus não tinha a ver com política, tinha a ver com libertação, mas não política, era libertação do pecado. Tanto que você percebe que Jesus muitas vezes não aceita ou não recebe as pessoas chamando ele de Messias. Não que ele não fosse, mas ele não queria que as pessoas tivessem o entendimento errado. Tu és o Cristo, tá? Tu és o prometido, o Filho do Deus vivo. O que essa expressão me remete, me leva? É o Deus Filho. Ele é o Deus Filho. Quando a gente ouve Filho de Deus na nossa cultura, parece que Jesus é menor que Deus. Não é essa a questão. Ele é o Deus Filho. Essa expressão, Filho de Deus, é a expressão que remetia ao Messias, ao Deus Filho que viria à terra. E esse Deus é chamado de Deus vivo, chamado que não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Por isso que ele é sempre chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não diz que ele foi Deus de Abraão, foi Deus de Isaac, foi Deus de Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, então ele é Deus de vivos, estão vivos na eternidade. Então quando ele chama Filho do Deus vivo, é o Deus que não abandonou, é o Deus que continua sendo o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, é o Deus que não abandona, é o Deus que está presente, é o Deus que está atuante na nossa vida, é um Deus, não é aquele Deus que criou o mundo, deu corda e deixou o mundo para lá, não. Deus está presente, interagindo na sua criação, querendo redimir a sua criação, transformar esse mundo num lugar melhor, através dos seus filhos. É esse Deus que se importa até com a tua unha encravada, miserável. É este Deus que ele está falando. Se você achou brincadeira, que você não sabe o que é ter uma unha encravada das boas. Não é não? Mas Deus se importa. Deus se importa. É um Deus vivo, ativo, que está sempre aí para nós. Então você precisa começar a entender quem é esse Deus, quem é Jesus, qual é o conceito que você tem sobre Jesus. Agora, no terceiro lugar, esse é mais importante, a sua opinião formada sobre ele, deve combinar com a opinião dele sobre ele mesmo. Já ouviu uma pessoa falar assim para você, ah não, fulano é arrogante. Eu já ouvi muito isso. Eu falo, não sou arrogante. Ah, não, você é meio arrogante. A pessoa tem uma imagem de mim, mas sou eu.
Sou eu, minha pessoa? Eu vou falar para você. Não. É tipo assim. Júnior é destro ou canhoto? Júnior é destro. Eu falo assim, Júnior tem cara de canhoto. Ele vai falar para mim, não, mas eu sou destro. Ah, não, Júnior, mas eu acho que você é canhoto. Não, você não está entendendo, eu escrevo com a mão direita. Não, mas você está parecendo que você é canhoto. Não adianta você ter uma opinião sobre Jesus que ele mesmo diz que ele não é. A sua opinião de Jesus, com respeito a Jesus tem que ter a ver com o que ele diz que ele é. Deus revela ao nosso coração quem ele é. Olha que legal esse texto quando diz, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque isso não veio da tua cabeça, isso não veio da tua capacidade, não veio da tua competência, isso não veio de você. Você é feliz porque Deus visitou você e te revelou quem eu sou. Então você não vai saber quem é Jesus batado nos seus anos de estudo, nos seus anos de faculdade, aleluia. Não é por aí que você vai saber quem Jesus é. Deus vai revelar quem Jesus é, mas para Deus revelar você precisa estar perto, precisa buscar, né? Estar interagindo. Oração da manhã, oração da noite. A gente precisa ter interação. Mas foi Deus que revelou para Pedro. Pedro não teve que fazer força nenhuma, Pedro não teve que cogitar. Foi Deus que revelou isso. Foi meu Pai que está no céu que revelou isso para você. A interferência da vida caída pode interferir e embaralhar as nossas percepções. Nós somos pecadores. Nós nascemos desconectados de Deus e num momento da nossa vida nós encontramos o caminho de volta para Deus, amém? Nós encontramos o caminho de volta para Deus. Mas ainda temos dentro de nós uma tendência muito forte a andar para longe de Deus. E essa tendência nossa faz com que a gente às vezes entenda errado o que Deus está comunicando. Principalmente quando diz respeito a dor e sofrimento. Como a gente não entende Deus, não entende os padrões de Deus, de justiça, de amor, de liberdade, tudo que é de ruim a gente fala assim, mas por que Deus não evitou? Como assim Deus não evitou? A gente culpa Deus. A gente acha que Deus é todo poderoso, Ele podia evitar todos os males do mundo. Então ninguém morria mais. Ninguém adoecia mais, mas a gente esquece de olhar porque foi uma decisão da raça humana que fez com que a morte e a doença entrassem no mundo, e Ele é um Deus de palavra, Ele disse, se você pecar, certamente você morrerá, então tudo o que acontece eu não posso colocar nas costas de Deus. Eu tive um entendimento, isso ficou muito claro, quando um pastor, professor, ele explicou para a gente da seguinte maneira, ele falou assim, você fica indignado quando nasce uma criança com problema, com defeito, com alguma coisa diferente? Eu falei, eu fico. Ele falou assim, pois então, esse deveria ser o padrão normal. Depois do pecado, todas as crianças do mundo deveriam nascer assim, defeituosas. Eu olhei, como assim? Ele, porque a morte entrou, não era para nada dar certo, mas por graça e misericórdia, ainda nascem bebês saudáveis. Tem que inverter a lógica. Tem que inverter a lógica. A gente precisa inverter a nossa lógica de como olhar para Jesus, como olhar para Deus, porque a gente acaba culpando Deus de tudo. Tem que entender o nosso papel nesse negócio. E aí, quando eu pego isso aqui, o Pai que revelou, eu percebo que Deus veio se revelar para nós através de quem? Deus queria que a gente entendesse Ele como Ele é. Deus queria que a gente visse Ele como Ele é. Então, o que Ele fez? Ele manda Jesus. Olha o que Colossenses diz. Ele é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando você lê Gênesis, quem criou o mundo? Deus Pai, não foi? Mas aqui Paulo está dizendo quem criou o mundo? Foi Jesus. Por quê? Porque é a Trindade. Ele é Deus. Percebe? Então, Ele quer ser conhecido por você. Então Ele manda quem? Ele manda Jesus. Uma forma humana. Para você ver, olhar para Ele, ver os relatos dEle, percebê-lo, ter uma forma mais fácil de visualizar quando você vai orar, e nas atitudes de Jesus você consegue entender melhor
Quem é o Deus invisível? Criador de todas as coisas. Aí eu pergunto, se ele é a imagem do Deus invisível, o que Jesus veio nos revelar sobre Deus? A primeira coisa que Jesus veio nos revelar sobre Deus, que Deus não é um Deus irado. Deus se ira, mas ele não é um Deus irado. Você já ouviu algo semelhante? Deus é um juiz irado. Se você agir bem, será abençoado. Se pecar, será punido. Como juiz divino, Deus nos observa cuidadosamente, ávido por nos punir, mesmo pelas menores infrações. Você já ouviu isso ou algo parecido? Isso não é Deus. Isso não é Deus. A gente tem essa imagem do punidor, que não me deixa ser feliz, que qualquer coisa em que eu faço, eu começo e Deus já quer cortar minhas asas. Jesus veio mostrar que Deus não é um Deus irado. Deus se ira com o quê? Contra o pecado. Mas Deus é bom. Jesus veio para mostrar que Deus é bom. Em Marcos capítulo 10, versículo 18, fala assim, respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus está dizendo, Deus é bom. Se tem alguma coisa na sua vida, que aconteceu na sua vida, que faz você achar que Deus não é bom, mude o teu conceito, porque Jesus está dizendo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Não tem outra. Às vezes a sua experiência, o seu contato com algumas coisas, sua falta de discernimento para lidar com a dor, com o sofrimento, com a traição, seja lá o que for, fez com que você olhasse e visse que Deus não pensa no seu bem. Mas Jesus está dizendo ao contrário, a tua história pode ter dito alguma coisa, mas Jesus está dizendo ao contrário, está dizendo que Deus é bom. Você vai confiar nas suas experiências ou na palavra de Jesus? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Porque ele está dizendo, Deus é bom. Em João capítulo 9, versículo de 1 a 3, diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Esse negócio de maldição hereditária, filho. Maldição de família, esquece esse negócio, cara. Eu carrego uma maldição. Você quer ver uma explicação? Estou me estendendo no tempo aqui. Você quer ver uma explicação sobre maldição hereditária, que é muito prática? Você tem uma família onde as pessoas sempre se divorciam. Sempre. Então, a avó divorciou, a mãe divorciou, a filha divorciou, e aí as pessoas olham e falam assim, isso é maldição nessa família, tem que ser quebrado, porque a filha vai crescer e vai divorciar. Agora, olha por que a mãe divorciou. Olha os comportamentos e a habilidade de se relacionar. Aí isso passou para a filha. Agora, quando Jesus entra numa história dessa, acaba porque ele ensina a se relacionar. Ele ensina o que é casamento, ele ensina o que é vida a dois, ele ensina, e aí acabou para frente, é uma nova história, que as coisas velhas se passaram, que tudo se faz novo. Então não venha com essa historinha. Pode até vir, vou te ouvir, sou seu pastor, mas você sabe a resposta. Então tem que ter uma outra forma de interpretar o mundo. E para mim, a melhor maneira de interpretar o mundo é a maneira de Jesus. Se Jesus acreditasse que a cegueira do homem era uma punição justa por seus pecados, ele teria se afastado e deixado o cara cego. Porque Jesus é justo, e a justiça exigiria isso. Mas não, ele foi lá e teve misericórdia do cara. Matthew Tenney diz o seguinte, Jesus negou-se a aceitar as alternativas sugeridas pelo questionamento dos discípulos. Ele olhou para o desespero humano, não como retribuição por alguma ofensa cometida por seus pais ou pelo próprio homem, mas como uma oportunidade de realizar a obra de Deus. Jesus não considerou a cegueira como um castigo ou como uma questão de caso irracional. Aquela situação era um desafio para manifestar o poder de cura divina na vida do homem. Outra coisa que Jesus veio nos ensinar, que Deus trata todos da mesma forma.
Mateus capítulo 5, versículo 45 diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre justos e sobre injustos. É o que chamamos de graça comum. Essa graça comum acontece para todo mundo, Deus trata todo mundo igual, mas Deus promete que aqueles que o amam e o servem, e que são honestos e fiéis, conhecerão um tipo de alegria e paz que os maus não conhecerão. Ele trata todo mundo igual, mas quem se aproxima dele experimenta as benesses desse relacionamento. Aí você vai falar assim, beleza, mas e os sofrimentos? Tem um bando de sofrimento no mundo? Ah, querido, sofrimento a gente vai viver, vai ter. Sabe por quê? João capítulo 16, versículo 33, ele fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Devemos experimentar o desgosto e a dor. A dor, o sofrimento sempre vão bater a nossa porta. A grande questão é como que você vai recebê-lo. Se você estiver preparado, você enfrenta de um jeito. Se você estiver totalmente desprevenido, despreparado, você enfrenta de outro jeito. Nós vamos passar pelo sofrimento, pela perda, porque essas coisas são parte do que significa ser humano. E pode ser útil no nosso desenvolvimento. Tiago fala, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A provação, a dificuldade produz em você perseverança, e a perseverança faz com que você se torne maduro e íntegro. Então, até o sofrimento, Deus transforma num bem para a nossa vida. Caminhando para o fim. Jesus veio mostrar que Deus não utiliza o mecanismo da troca. Você faz coisas boas, eu te dou coisas boas. Você faz coisa ruim, eu te dou coisas ruins. Esse é o mecanismo que rege a religiosidade, e não é o mecanismo que rege o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, o ensino de Jesus é a graça, o favor que as pessoas não merecem, é que rege o ensino de Jesus. Não é a meritocracia. Se fosse pela meritocracia, filho, a gente estava lascado, chamuscado na churrasqueira com sal grosso, a gente estava ferrado, entendeu? Mas Jesus agiu com graça. Quando a gente era nada, morto para Ele, Ele veio ao nosso favor. Ele não pediu nada em troca. Ele não falou assim, seja bonzinho que eu te salvo. Não, Ele falou, mesmo na sua podridão, vem comigo, levante daí, vamos caminhar juntos. Aí a gente entende isso, beleza? Aí quando a gente vai no andar da vida, a gente inverte a lógica, a gente acha que essa lógica não funciona mais. Então, se eu já sou cristão, eu tenho que andar na linha para ser aprovado por Deus. Se eu não for aprovado por Deus, alguma coisa ruim vai acontecer. Por que Deus mudaria a lógica? Deus não muda a lógica, queridão, continua sendo pela graça. Eu caminho cada dia, eu melhoro, eu sou santificado, cada dia, cada processo que acontece na minha vida é pela graça de Jesus, não é pelo que eu faço. Ah, então, Rodrigo, então não preciso fazer nada de bom, então? Não precisa. Sério mesmo? Não precisa. Só que você vai colher os frutos das suas ações. Ok? Por que eu tento ser bom, tento ser justo? Eu, Rodrigo. Não é para ganhar a atenção de Deus. Eu já tenho. Não é para ganhar o favor de Deus. Eu já tenho. Eu tento ser justo, bom, ajudar os outros, ser companheiro, compassivo, porque Ele fez isso por mim. E eu faço por quem não merece, por quem merece, estou nem aí pelo mérito, mas porque eu recebi primeiro. É a corrente do bem, eu recebi, eu passo adiante. De graça eu recebi, de graça eu dou. Por que eu me esforço tanto? Por que eu faço algumas coisas? Por que eu fico horas no telefone? Por que eu faço visita? Por que eu acompanho semanalmente algumas pessoas? Porque Ele fez isso comigo. Porque teve pessoas que colocaram tijolo na minha vida. Então eu não faço para Ele ficar feliz. Ele já está feliz comigo, sem eu fazer nada. Eu faço porque eu amo esse cara. Eu faço porque eu amo esse cara. E eu sou louco para chegar no final da minha vida, fechar os olhos e abrir diante dele, dar um abraço bem apertado nele. E dizer para ele assim, cara, valeu a pena. Vou cantar a música do Rapa. Valeu a pena. Valeu.
Eu vou ficar muito feliz, eu anseio por esse momento. Eu anseio por isso. Porque valeu muito a pena. Já está valendo. Eu amo, por isso eu faço o que eu faço. O texto mostra que não foi por capacidade própria que Pedro viu quem Jesus era, não foi por competência ou mérito, foi porque Deus foi gracioso com ele e se revelou. A pergunta que eu faço para você hoje é: quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus? Deus quer se revelar a você em sua plenitude, te contar tudo o que Ele sabe, ter segredos com você, te levar a fazer coisas maiores do que Jesus fez, porque a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que crê em mim fará coisas maiores do que eu fiz. Jesus quer ter você na missão de direcionar outras pessoas de volta para Ele. Mas tudo passa por quem Jesus é. Jesus não é meu amigo. Jesus não é meu companheiro. Acima de tudo, Jesus é meu Senhor, dono da minha vida e meu Salvador, que me tirou da minha vida de pecado. E por isso eu vivo uma vida em retribuição a Ele. Essa é a minha, é como eu vejo Jesus. Quem é Jesus para você? Deixo essa pergunta para você pensar nessa semana. Amém? Na semana que vem, nós vamos conversar sobre o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Foi talvez uma das perguntas mais duras que Jesus fez para uma pessoa, foi essa. Eu já deixo você pensando, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque nessa manhã o Senhor nos confronta, faz a gente fazer uma revisão sobre quem nós achamos que o Senhor é. Mas eu não quero, Jesus, que ao final dessa mensagem, ou por influência dessa mensagem, as pessoas formem as suas definições. Eu gostaria que você se revelasse a cada um de nós e ajudasse a gente a definir quem você é, segundo a tua imagem, segundo o que você diz que você é. Obrigado, Jesus, Deus Filho, Salvador, Redentor, Senhor das nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém.